Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém. Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada, uma palavra muito boa, uma palavra que nos leva para outra dimensão. Presta atenção nesta palavra e vê se você teria coragem de ser corajoso ao ponto de obedecê-la, uma direção de Deus. Presta atenção nesses versículos que eu vou ler aqui. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Isso aqui é Deus falando com Abraão pela primeira vez para ele largar o conforto da sua família, dos seus parentes e ir embora. E a palavra fala que o homem obedeceu. Deus falou com ele para largar tudo e ir embora, e ele obedeceu. Será que nós estamos preparados para obedecer uma voz de Deus? De ouvir a voz dele, saber que é ele e largar tudo para trás e seguir uma direção que ele apenas aponta para nós seguir? Será que nós está apto a obedecer ao ponto que Abraão fez? Continuando, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Olha só, ele tinha todo motivo para duvidar e para não acreditar, porque a Bíblia relata que ele, mas a esposa dele, não poderia ter filho. A Sara era estéril, não podia ter filho. Ele poderia pensar: como que eu vou ser uma bênção para a nação? Como que vai multiplicar meus descendentes, sendo que nem filho eu posso ter? Mas a palavra fala que não. Que ele realmente ouviu a voz do Senhor e simplesmente pegou o caminho, abandonou tudo ali e foi embora. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Nossa, que tremenda essa palavra, viu? Por meio de uma pessoa, Deus faz uma promessa de multiplicar e abençoar o mundo inteiro. Por meio de uma única só pessoa. Essa foi a direção que Deus deu a Abraão. E Abraão, eu fico muitas vezes pensando como que a obediência para a nossa vida é importante. Porque Abraão, ele não recusou o que Deus falou com ele. Ele simplesmente obedeceu e saiu do meio de sua parentela e foi embora por uma terra que ele não conhecia, para um lugar que ele não sabia aonde ele ia chegar, apenas com a direção que Deus deu, apenas com a vontade de Deus. E Deus deu ele aquela direção para ele sair do meio do conforto, que ele estava ali no meio dos parentes, ele estava confortável ali com a família, os parentes tudo em volta. E a palavra fala que ele obedeceu a direção que Deus deu e foi embora, abandonou tudo e foi embora. E o que eu quero falar é o seguinte: nós também precisamos conhecer a voz de Deus. Nós não podemos viver de eu acho que vai dar certo. Nós não podemos viver de eu acho que isso que eu estou fazendo é a vontade de Deus. Nós não podemos viver sem entender qual é a voz de Deus e fazendo as coisas por achar que está certo. Nós realmente precisamos conhecer a voz de Deus e mover pela voz dele,
fazer o que ele quer e o que ele acha e o que ele fala que é certo para nós fazer. Nós não podemos fazer as coisas por achar, por sentir que aquilo é de Deus. Nós temos que realmente ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus e caminhar, fazer o que Ele quer que nós façamos aqui na terra. Porque todos nós, assim como Abraão, Deus chamou, tem um propósito aqui na terra com Deus, mas muitos não acessam esse propósito e faz aquilo que acha que é certo, porque não tem intimidade com Deus, de ouvir a voz dele, de saber o que Ele está falando. E isso que é o nosso erro, a nossa falha. Abraão tinha intimidade com Deus. Quando Deus chamou ele entendeu que era a voz de Deus. E Deus falou com ele e ele teve coragem de falar para a família: Deus falou comigo e eu estou largando tudo aqui, estou indo embora. E é isso que nós precisamos de encontrar nos dias de hoje, a voz do Senhor. Porque nós sabemos que Deus ele é poderoso, nós sabemos que Ele tem poder para tudo, nós sabemos que Ele faz, nós sabemos que Ele abre a porta, que Ele fecha a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Nós sabemos de tudo isso, nós sabemos que Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas não é só isso que nós precisamos viver. Nós precisamos de viver o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro entendimento de como Ele fala, do que Ele fala conosco e o que Ele quer para cada um de nós, e nós trilhar, viver a vontade dEle, esquecer a nossa. A nossa vontade e a vontade da carne, muitas vezes, só quer nos abastecer com prazer. Prazeres que onde a palavra fala, lá no livro que fala, eu esqueci agora o livro que fala do filho de Davi, que é Salomão. A palavra fala ali em Provérbios, acabei de lembrar, que nessa terra os prazeres que nós temos aqui, que é da terra, tudo é ilusão. A riqueza, o orgulho de ter algo e achar que já é orgulhoso, que já aquilo ali já é bom demais, nós já é mais importante do que o nosso irmão. A palavra fala que os prazeres aqui da terra, tudo é ilusão. Lá em Provérbios fala que tudo é ilusão. Que é como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. Porque quando nós morrer na sepultura, ali quando descer a sepultura, tudo que nós conquistou aqui na terra, fama, dinheiro, as riquezas daqui da terra, quando descer a sepultura, nada se vai. Mas nós somos movidos em 3 partes: carne, que é o corpo, alma e o espírito. O espírito foi Deus, quando nós fez barro do pó da terra, Ele soprou para nós ter o entendimento. Ele soprou o espírito dele para nós entender o que é a parte espiritual. E a alma, a palavra fala que precisa de um lugar quando o corpo desce à sepultura. A palavra fala aqui no livro de Gênesis que quando nós foi criado pela terra, e para a terra nós voltaremos. Nós foi criado do pó da terra e para o pó da terra voltaremos. Quando abrir a sepultura, que nós todos, é o destino de todos nós, uns vai primeiro, outros vai por último, que quando descer a sepultura, essa carne, que é a matéria que Deus fez do pó da terra, volta para a terra novamente. Ela volta para a terra e vai virar pó novamente. Mas a alma, ela vai subir para um lugar de descanso e esperar o julgamento. Porque a alma vai ficar num lugar
esperando o julgamento, onde que Deus vai julgar nós pelas ações, pelas nossas atitudes, se nós aceitamos Ele ou não, para nós ver se nós vamos herdar a salvação para a vida eterna, para a cidade santa que Jesus foi preparar para nós. Está escrito: aquele que foi aprovado, que prevaleceu firme até o fim, não desistiu das lutas, das tentações e batalhou para sobreviver no Evangelho, obedecendo a Deus. A palavra fala: quando eu morrer, que viu o julgamento, Deus vinha buscar os escolhidos, que Deus vinha com a nova Jerusalém. Essa pessoa que prevaleceu firme até o fim, não desistiu, vai ter o gozo de morar para a vida eterna com Deus na eternidade, que é a nova Jerusalém, cidade santa. E aqueles que viveu no pecado, que não se arrependeu, que não aceitou Jesus, o lago de fogo já está preparado, segundo a Bíblia, para o falso profeta, para os demônios, que já está condenado, e para todos aqueles seguidores do demônio que não se arrependeu. Então a nossa alma fica nessa espera desse julgamento. E o Espírito, que é de Deus, quando nós morremos aqui na terra, ele retorna para Deus. Deus retira o Espírito dele. Então é muito sério nós entender que o propósito de Deus nosso aqui na terra, cada um veio para esse mundo, não foi simplesmente para passear. Nós estamos aqui cumprindo uma missão. E cada um de nós tem essa missão para ser cumprida aqui na terra. Mas nós precisamos de achar essa missão. E como que nós vamos achar essa missão aqui na terra? É com intimidade com Deus, é renunciando nossos pecados. Qual que é o nosso pecado? Muitas vezes nós temos problemas, eu não estou jogando pontinho para ninguém, eu mesmo passei muito por isso, e nervosismo, que muitas vezes me cegava, quando eu estava, antes de eu entender qual é o propósito de Deus de nos salvar, eu brigava muito. Vou dar só um exemplo. Eu não gostava de levar desaforo para casa, e quando uma pessoa me fechava no trânsito, eu brigava, eu fazia o mesmo. Eu não queria levar desaforo para casa, eu queria sair por cima, vencedor de qualquer situação que me afrontasse. E isso era um pecado que eu cometia, porque eu não conhecia a vontade de Deus. Muitas vezes chegava em casa, minha esposa ia, às vezes, nervosa por algum motivo, ia discutir comigo, eu queria ser melhor do que ela, e vencer ela na discussão. Também era um pecado que eu cometia por não tolerar o desejo da carne e o orgulho. Isso também faz parte do orgulho na vida do ser humano. E todas essas coisas afasta nós da presença de Deus. Muitas vezes no trabalho não queria levar desaforo do patrão. E tudo isso é pecado. Tudo isso é desaforo que vinha para me afrontar aqui na terra, e eu ia só distanciando dos caminhos do Senhor. E todos nós, depois que aceitamos Jesus, precisamos de entender. Isso é claro, não tem como ter intimidade com Deus carregando nervosismo, não tendo controle de si próprio, de quando vir uma situação você se humilhar e falar: não, eu vou me calar porque Deus vai me justificar. Não tem como nós acessem a Deus vivendo uma vida mentirosa. Às vezes a pessoa está em casa passando, comprando e não pagando, pegando emprestado e não pagando, vivendo uma vida errada. Muitas vezes a pessoa está em casa
com preguiça, sem querer trabalhar e passando por dificuldade, correndo atrás, pegando dinheiro com um, pegando dinheiro com o outro e não pagando. E fazendo um monte, isso é só um exemplo, e fazendo um monte de coisa errada, mas à noite vai para a igreja, profetiza na vida do próximo, ora por cura, por libertação, fala que Deus está movendo isso, movendo aquilo, mas a vida dele está destruída. A palavra fala que nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Se nós não estamos vivendo a palavra, se nós não estamos conhecendo quem é Deus, como que nós estamos ouvindo Deus para pregar para o outro, para curar o outro? Como que pode isso? Um Deus que cura, que faz na vida do irmão, do próximo, através de você, e não te transforma, e não te muda. Como que você não enxerga o que Ele está pedindo de você, para você mudar, para fazer para o próximo? Como? Como que pode? Como que eu estou vivendo uma vida de nervoso aqui na terra, uma vida toda bagunçada, e à noite eu estou santo para pregar para o outro, Deus vai me usar e eu vou curar, eu vou fazer aquilo através do nome de Deus. Por que que Deus faz a vida do outro e não faz na minha vida? Aonde que está esse erro? Esse erro está no nome de Deus ou no meu nome? Esse erro está no meu nome, porque a palavra é clara. Naquele grande dia, muitos vão chegar e falar: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz grandes coisas, em teu nome eu tive sucesso na terra. Mas a palavra fala que em teu nome, no nome de Deus, Deus pode muito bem eu estar destruído e eu orar e houver uma cura, houver uma libertação e eu estar destruído, porque não é eu, é o nome de Deus que está envolvido, é Deus que faz pela fé das pessoas. Então, para mim, ouvir a voz de Deus, para mim, estar sendo usado na igreja, não significa que eu estou de acordo com a vontade de Deus, significa que o nome de Deus está em ação. Isso é muito sério nos dias de hoje. Você que é ministro da palavra, você que é pastor, você que é obreiro, você que é a pessoa que fala do nome de Deus, procura ouvir a voz de Deus para você primeiro. Cura as suas emoções, cura os seus erros, cura primeiro. Ouva a voz de Deus primeiro para você, põe a sua vida em ordem. Se você pega emprestado e não paga, para com isso. Seja honesto. Se você pegou emprestado, paga certinho, mesmo que tenha que dividir, paga. Não fica devendo, não enrola os outros. Se você tem hábito de ser nervoso, faz um propósito, cura as suas emoções, anda na mansidão. Se você é uma pessoa descontrolada nas finanças, põe em ordem a sua casa, controla as suas finanças. Se você é uma pessoa que promete e não paga, põe em ordem, promete, cumpre o que você prometeu. Se você é uma pessoa que tem um problema com vício e não saiu dele ainda, quando esse vício te derrubar, levanta imediato, põe de pé novamente, busca força no Senhor, não deixa aquilo te derrubar, te jogar para baixo. Põe a sua vida em ordem primeiro.
para depois você fazer a vontade de Deus, ir para a igreja e ser usado por Deus, mas com a certeza que você também ouve a Deus para você e que sua vida está segundo a vontade de Deus. Para você andar segundo a vontade de Deus, precisa sua vida estar em ordem. Senão você está apenas usando o nome de Deus, e o nome de Deus não se usa em vão. Quando a tempestade vir, você não vai prevalecer de pé, porque a sua fundação não está na rocha. A rocha é Jesus. E nós precisamos estar firmados na rocha, não apenas de achar que nós estamos usando o nome dele e nós estamos sendo usados e já está segundo a vontade dele. Você pode estar sendo usado por causa do nome dele e não estar de acordo com a vontade dele. E Deus, para nós ouvir a voz dele e saber o que ele está falando conosco, que nós mover em tudo. Quando eu falo mover, é não fazer nada sem consultar ele e ouvir a voz dele falando: não, isso aí você não faz, isso aí você pode fazer, isso aí você não faz, isso aí você pode fazer. Observa Davi. A Bíblia relata que Davi foi para uma guerra. Antes dele, ele consultou a Deus. Deus deu a direção. Ele foi e venceu aquele povo. E aquele povo passou um tempo, voltou novamente para atacar, para guerrear. E Davi não usou a mesma instrução que Deus tinha dado na primeira vez que ele foi. Ele poderia falar: não, na primeira vez Deus falou comigo, eu fui e eu venci. Eu vou não fazer a mesma coisa. Não, a Bíblia fala que ele tornou e para o joelho consultar a Deus. Ele podia atacar aquele povo ali que estava para guerrear. E Deus falou: não, não vai. Espera a minha instrução. E Deus deu uma nova instrução para ele. E a palavra fala que Davi, com a nova instrução, foi e Deus falou com ele. Eu acho muito interessante que Deus falou com ele: Davi, quando você ouvir o barulho por cima das amoreiras, você avança, que é eu indo na sua frente. Observa que quando nós consultamos a Deus, que ele fala vai, você precisa ter ciência do que ele está falando com você. Porque a partir do momento que ele falar vai e você ouviu a voz dele, ele vai na sua frente, ele vai na minha frente. E mesmo que nós tenhamos luta, porque uma guerra que Davi estava enfrentando é uma luta, ele saiu vencedor. E mesmo que nós enfrentamos a luta nos dias de hoje, nós vamos ser vencedor, porque Deus vai estar indo em nossa frente. É por isso que Deus falou: olha, você escutar o barulho dos seus amoreiras, avança, que eu estou te dando a vitória, porque eu estou indo na sua frente lutando por você. E nós também precisamos ser da mesma forma. Nós não podemos fazer as coisas pelo desejo do nosso coração, da nossa carne. Nós precisamos aprender a consultar a Deus, perguntar a Deus se aquilo que nós estamos fazendo está de nosso acordo. Ainda que nós não conseguimos, que nós sabemos que nós não somos santos, não somos perfeitos, que nós não conseguimos largar tudo que Deus pede, para nós largar imediatamente quando Ele fala, para nós abandonar muitas vezes costumes que nós veio de gerações trazendo, que é errado, que Deus pede para nós abandonar e nós fica procrastinando. Nós precisamos ter na nossa consciência que nós precisamos vencer aquilo ali. Só de nós ter isso na nossa consciência, nós já estamos sendo vitoriosos, porque nós sabemos que nós queremos largar aquilo ali e nós vamos pedir a Deus em força. E Deus vai ver a intenção do nosso coração. Mas o que nós não podemos é fazer as coisas achando que está certo, sem consultar a Deus, sem ouvir a voz de Deus, ou muitas vezes Deus falar e nós não saber o que Ele está falando. Nós precisamos chegar a esse ponto de saber o que Deus está falando e saber qual é a direção que Ele está falando. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus e mover segundo a vontade dEle. Ele falar: não pega esse trabalho, é só um exemplo que eu estou dando. Ele falar: larga esse trabalho, você largar. Ele falar: entra nessa
porta que eu estou abrindo, que é eu que estou abrindo, nós saber que Ele está falando e não mover por achar. O único erro do ser humano é mover por achar que Deus está falando, sem Deus estar falando. E muitas vezes Deus falar e a pessoa não entender e fazer as coisas sem entender o que Ele está falando. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós precisamos ser como Abraão, que ouviu a voz de Deus e fez o que Ele falou. E quando Deus pediu ele para ele sacrificar o seu filho, ele poderia ter achado ali, vou dar uma desculpa que eu não entendi e não vou fazer isso. Não, a Bíblia fala que ele entendeu a voz de Deus. E ele, imediatamente ali, o que Deus falou com ele, pegou seu único filho e levou para sacrificar. E o sacrifício que Deus pediu para ele foi matar seu filho. E ele estava indo matar seu filho. Mas Deus estava testando a tua fé. E testando, ver se ele realmente ouvia a voz dele. E é isso que nós precisamos de entender, que nós precisamos viver um evangelho, que nós precisamos de ouvir a voz de Deus, entender o que Ele está falando e fazer o que Ele está pedindo para nós fazer. Nós não podemos fazer as coisas do nosso coração, da nossa mente, a não ser que Deus fala com cada um de nós de uma forma. Deus fala muito comigo através do sonho, e eu sei o que Ele fala, o que Ele está falando comigo, está me pedindo, mas tem muitos que Deus fala através da impressão, através de sinais, através de um profeta, através de uma criança, através de um objeto, do sinal. Então cada um de nós precisamos saber qual é a forma que Deus fala conosco, e que nós entendemos que Ele está falando. Então isso também é muito importante. Eu sei que se eu fosse continuar falando aqui, eu ficaria muito tempo falando, mas eu acredito que já foi suficiente para entender que o meu recado aqui hoje é como ouvir a voz de Deus e saber o que Ele está falando. Que o Senhor nos abençoa, nos dá cada dia mais esse desejo de conhecer a voz dele. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, feliz, ó Pai, nesse dia, por essa mensagem, por essa palavra que o Senhor pôs no meu coração. E se eu falei algo aqui, ó Pai, que não está de acordo com a Tua palavra, que o Senhor me perdoa. Se eu falei algo aqui que não está de acordo com a Tua vontade, que o Senhor me perdoa, que o Senhor venha me moldar, segundo a Tua vontade, não a minha vontade, não a vontade dessa carne, que um dia volta para o pó da terra, mas pela vontade do Teu Espírito, que se move dentro de nós, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor prevalece sempre em minha vida, Pai. E que o Senhor abra a mente espiritual de cada um que assistir esse vídeo para entender essa mensagem e para ver quais os pontos que essa pessoa está errando. Pai, sou grato a Ti, Te agradeço por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus, que o Senhor nos abençoe e nos enche da Tua graça, da Tua misericórdia. Que é só Ele que pode nos encher da Tua misericórdia. Nós mesmos somos pó da terra. Que Deus nos abençoe. Amém.